Chegamos aos 20 episódios do Entender, 20 conversas sobre Covid-19 e o que mudou na vida das pessoas. O Entender é um podcast sobre conversas da atualidade que agora são focadas na pandemia originada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Estamos em setembro e todos os dados indicam que nos próximos tempos haverá um aumento do número de pessoas infectadas. Por isso, antes da conversa de hoje, deixe-me pedir-lhe um favor. A transmissão desta doença só ocorre se não tiver cuidado, se não quebrar as cadeias de transmissão. Por isso é necessário que lave as mãos com frequência. De preferência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com um lenço. Se sentir alguma indisposição, fique em casa e procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. O Entender de hoje vai tentar perceber a situação que se vive em Moçambique e como é possível recrutar pessoas sem estar frente a frente com elas. No sul de África, este país, com cerca de 30 milhões de habitantes, está a viver uma situação sanitária problemática conjugada com fatores naturais e, além da pandemia, está a braços com guerrilhas numa zona importante do território. Baseado em Maputo, o João Teixeira trabalha para uma multinacional. Recruta pessoas para os projetos emergentes naquele país. Ficou por decisão pessoal e ponderada em Moçambique e não sai pelas condicionantes e riscos que uma viagem de longo curso acarreta. Uma viagem rápida até África, Moçambique, lá bem no sul, Maputo. João Teixeira, o vírus Covid chegou aí ou ainda está a caminho? Vítor, se olharmos para os números, se calhar ainda achamos que ele está a caminho, mas temos de estar conscientes. Ele está cá bem presente com certeza, e que temos que adotar medidas que vemos serem adotadas noutros países para nos tentarmos proteger, claramente. Para quem nos conhece, sabe que tu estás em trabalho em Moçambique, estás aí já diria há alguns anos, mas de qualquer das formas, se tivesses que resumir a tua história de vida em Moçambique e em Maputo, certamente te vais centrar nestes últimos 4 meses nas paredes da tua casa. É verdade. A minha história em Moçambique divide-se em 2 etapas. Eu já vivi cá entre 2009 e 2010. Foi com grande alegria que, quando me apresentaram este desafio, em 2018 voltei a mudar-me para Moçambique. De facto, estes últimos 4 meses, desde que estamos aqui a trabalhar a partir de casa e a viver quase sem grande contacto com o exterior, a não ser para aquilo que é o básico, as compras e tudo mais, sem grandes momentos de lazer, não é de facto o Moçambique que eu me lembrava e que tive até março deste ano. Uma das grandes componentes da nossa vida cá era podermos viajar, passear, conhecer, com visitas regulares à África do Sul, ao Kruger, também dar um bocado dessa experiência ao Gonçalo, o nosso filho, para que ele pudesse também crescer num ambiente um bocadinho diferente. Hoje a realidade é esta. Estamos aqui e podemos estar de volta ao Porto, a Matosinhos, que a nossa realidade não era muito diferente. Paredes brancas, o cenário é muito semelhante. Mas o ambiente geral na cidade é todo idêntico, as pessoas estão em casa, está tudo parado, ou tens notado algum regresso da economia depois do período de emergência que foi decretado em Moçambique? Ora bem, claramente nos 2 primeiros meses, ou melhor, quando foi decretado o primeiro estado de emergência
em abril e depois foi renovado pela primeira vez em maio, eu conseguia perceber aqui pela janela da minha casa que, até pelos lugares de estacionamento que estavam vazios, que o número de pessoas que circulavam na cidade era muito, muito inferior. E, de facto, durante esses 2 primeiros meses sentias que as pessoas e as próprias empresas aconselhavam os seus trabalhadores a trabalharem em turnos e faziam normalmente rotações de 15 dias. As pessoas vinham trabalhar 15 dias, passavam outros dias, 15 dias a trabalhar de casa. Mas a partir do final de maio e início de junho, eu acho que a cidade, se não está exatamente com o movimento que tinha antes, está muito próximo disto. Nota-se alguma diferença naquilo que diz respeito ao que eles chamam de vendedores, aos trabalhadores eventuais ou os vendedores ambulantes, onde o governo aproveitou esta fase para tentar alterar alguns hábitos e tentar colocar estas pessoas em mercados, fazendo aqui alguma revitalização de algumas zonas da cidade também, aproveitando uma menor afluência das pessoas. Vamos ver se isto é para durar, se esses hábitos se alteram de facto, mas que de facto nesse aspecto a cidade está bastante melhor. Mas hoje, para ser sincero, não noto grande diferença naquilo que é o movimento na cidade do que era antes da instituição da primeira fase do estado de emergência. Tu que és um consultor de recursos humanos, gestor de recursos humanos, que falas diariamente com dezenas de pessoas, notaste que há medo? No início sim, no início sim. Hoje em dia eu acho que por diversos fatores, infelizmente o Covid-19 não é a única pandemia, o único mal que assola este país. Estamos a falar não existe consenso, mas está com certeza no top 10 dos países mais pobres do mundo. De facto, a pobreza é visível e muito mais saímos aqui da zona metropolitana de Maputo. Mas há outras coisas, há as malárias, há os ataques dos insurgentes em Cabo Delgado. Tudo isto torna muito difícil de controlar e de perceber qual é a melhor abordagem a ter numa situação como esta. Mas sim, noto que hoje as pessoas estão mais desligadas. Deixa de ser um tema de conversa tão recorrente, isto do Covid, se calhar felizmente, mas que as pessoas estão lentamente a voltar à sua vida normal e há muita apreensão e muita curiosidade para ver o que é que o Presidente irá anunciar dentro de 2 ou 3 dias, quais são as medidas que irão ser tomadas para o período do mês de agosto. O estado de emergência acabará no final deste mês e era importante que voltasse de alguma forma a abrir-se as fronteiras para que os estrangeiros pudessem regressar e retomar os projetos de referência, que são os projetos de prospecção de gás natural que estão previstos para Cabo Delgado. Tu próprio também mudaste o teu hábito, não é? Deixaste de ir ao escritório, passaste a trabalhar exclusivamente em casa, fazes um contacto via telefone, certamente com os recursos humanos. Obriga a uma maior exigência profissional da tua parte? Sim, em muitos aspectos sim. Eu olho sempre para isto dos recursos humanos. As pessoas não são números, não são papéis, e algo que nós tentamos fazer sempre foi que em qualquer processo de recrutamento, por exemplo, que fazíamos para os nossos clientes, passava sempre por conhecer pessoalmente os candidatos. E hoje em dia não consigo fazer, e para mim torna-se muito mais complicado eu estar a sugerir, recomendar a alguém com quem eu não consigo, muitas vezes quer fazer isto que estamos a fazer, e consigo te ver, estás em Macau. Infelizmente, na maior parte dos casos não é possível. A internet também não é um bem que possamos dar como adquirido nestas zonas. Se tiver muito calor já não funciona, se tiver a chover também já não funciona, se tiver vento já funciona com cortes, hoje por acaso está um tempo aceitável. Por isso nesse aspecto tem sido um grande impedimento naquilo que é a minha vida profissional. Mas tem sido mais até se calhar a nível pessoal, principalmente naquilo que é a nossa liberdade, a liberdade de nos movermos, de nos mexermos, não é? Quer dizer, acho que a única vez que eu me senti assim foi quando vivi em Cabo Verde, quando pela primeira vez senti aquilo que estudávamos na escola, que era a insularidade, não é? Quer dizer, nunca tinha estado preso numa ilha,
Eu não quero dizer que nós podemos hoje, se viveres em Portugal, podes ir até Pequim, carro, não vais, mas podes. Quando vivi em Cabo Verde sentia-me preso numa pedra, tem 70 km de comprimento, e só o facto de não poder haver essa limitação era para mim muito complicado de gerir. E hoje estamos limitados nem sequer a uma pedra com 70 km, a 100 metros quadrados, que é a nossa casa. Criaste uma bolha à volta da tua família, tens um miúdo, salvo erro 4 anos de idade, a mulher está contigo, vocês tomaram de assalto a casa e criaram uma bola de cristal à vossa volta? Claro, nós, quando começaram a surgir os primeiros casos de Covid-19 em Moçambique, em particular em Maputo, o primeiro pensamento que te ocorre é como é que vamos sair daqui para fora? Ou seja, assistência médica, o sistema médico não existe, é inexistente, quer dizer, falar em rupturas no nosso Sistema Nacional de Saúde por causa desta pandemia é uma situação, mas o Sistema Nacional de Saúde de Moçambique está em constante ruptura, não há camas no dia-a-dia. Quando as seguradoras começaram a pôr de parte no tratamento e no auxílio das pessoas que sofrem ou que sofreriam desta pandemia, e os hospitais privados a divulgarem valores na casa dos 5 ou 6 mil dólares por dia para darem assistência a quem precisasse ser internado em cuidados intensivos e precisasse de ventilação, isto claro que nos põe a única saída é mesmo sairmos aqui para fora, não é? Entretanto, este foi aquele ruído que se levanta nos 2 ou 3 primeiros dias depois de comunicado o início do estado de emergência. Mas claro, depois nós também temos uma empregada, mas acabamos por mandar a empregada ficar em casa, garantindo que iríamos continuar a pagar-lhe a sua remuneração, porque também não tinha outra forma de sobreviver. E durante 3 meses não tivemos empregada, tivemos os 3 em casa e adotamos hábitos de certo serão familiares, de ter que desinfetar os produtos quando chegamos ao supermercado. Tudo isto para nós foi uma novidade e ainda hoje muito difícil para mim me habituar, mas sim, temos que criar novos hábitos. Certamente que também tiveste alguns problemas de abastecimento, conhecendo como é hábito nestas situações, sendo Moçambique, além de ser um país produtor, mas é principalmente também um país importador de bens de primeira necessidade, com as viagens interrompidas, com os canais de distribuição parados, os estoques vão a zero. Tu já tinhas feito uma despensa em casa? Tinha. Nós fizemos, logo no início da pandemia, nós tínhamos mantimentos para nos aguentarmos durante 2 meses. Mesmo água, estávamos aqui bastante bem abastecidos. Também porque havia essa apreensão de que, como dependemos quase única e exclusivamente da África do Sul para tudo que tem a ver com os bens de primeira necessidade, que ninguém sabia exatamente o que é que o lockdown da África do Sul queria dizer, ou seja, se as fronteiras iriam continuar abertas ou não para a importação de mercadorias. Esse foi o nosso primeiro receio. Mas, em termos gerais, posso dizer que não há falha. Hoje em dia já se começa a sentir um pouco mais. Acho que hoje os últimos relatos dizem que para atravessar a fronteira aqui de Ressano Garcia, que é a fronteira mais próxima com a África do Sul, os caminhões estão a demorar entre 3 a 4 dias e há filas intermináveis para que eles possam fazer esse movimento de fronteira. Alguns supermercados começam a apresentar falhas de produtos, nomeadamente naquilo que diz respeito a produtos congelados, onde tinham filas inteiras de arcas frigoríficas. Hoje quase metade já estão desligadas porque já não têm, mas é essencialmente uma questão de quantidade. Não me parece que não falta nada. Os preços, a especulação também tem a ver depois aqui com a valorização, a desvalorização da moeda, mas os preços aumentaram, isso é um facto. O mercado nunca foi barato. O cesto básico de compras deve custar quase o dobro do que custa, por exemplo, em Portugal, mas não tenho notado a falta de nada, por assim dizer. E a parte de informação à população sobre o que está a acontecer da pandemia, João? Vocês ouviram mais do que vinha de fora
ou houve uma preocupação interna de informar a população? Claramente, aquilo que é a informação sobre a pandemia, temos que confiar naquilo que são os dados que conseguimos obter por parte de outras fontes, porque as locais são mesmo muito limitadas. A informação daquilo que é a realidade moçambicana, raramente vocês conseguiremos ter uma verdadeira imagem daquilo que se passa em Moçambique, não só no Covid-19, mas também em muitas outras áreas, com base na informação que é cá disponibilizada. Mas eu cingia-me só ao facto de alertas à população para que se protegessem, para que tomassem atenção, apesar de existir as outras epidemias, como tu disseste, que acabam por tornar em alguns aspectos esta irrelevante, mas não deixa de ser uma das mais perigosas do século, não é? Não, claramente, sim, esse tipo de informação circula, e no início tínhamos, inclusive, veículos com altifalantes a aconselhar as pessoas para o uso das máscaras, nos mídia, muita informação sobre isto. E eu acho, também já tive a oportunidade de dizer isto, fiquei positivamente surpreendido com a adoção por parte das pessoas das medidas que foram impostas. Pensei que iria ser muito mais difícil e pensei que não iria ser conseguido sem algum tipo de convulsão social. Mas acho que as medidas que foram impostas foram as possíveis. Não houve nunca um lockdown forçado, as pessoas não foram obrigadas nunca a ficar em casa, nunca foi mandatório. Agora, acho que para aquilo que é a realidade moçambicana, parece-me que, até em alguns casos, por vezes comentamos que, naquilo que diz respeito, por exemplo, às máscaras, estamos claramente num país muito mais civilizado que estamos em Portugal. A adoção das máscaras em Portugal foi algo que teve uma... Custou. ainda hoje difícil de conseguir perceber se de facto as pessoas estão a usar de forma comum. Mas em Moçambique para mim foi, e aí honestamente, uma boa surpresa, a forma como a população, e aquilo quando falo da população falo naturalmente de Maputo, porque alguns relatos podem indicar que noutras províncias e nos arredores a situação não seja tão assim. As pessoas para cá vêm de máscara, porque sim, obrigado, mas há mais presença policial também na cidade, a presença policial é bastante notória, estão a fazer controle nos transportes, ou seja, se não trouxeres máscara, não vais poder entrar nos transportes que te trazem para a cidade para poder trabalhar. Agora, o que é que se passa a partir do momento que chegam a casa? Já não é possível termos informação sobre isso. E o que é para ti este vírus? Eu sobre este vírus tenho, como disse, já tenho muito poucas respostas, tenho muito mais perguntas. Para mim o vírus é qualquer coisa que vamos ter que aprender a viver com isto. Se há coisa que, um dos pontos que eu acho muito difícil de atingirmos será aquele objetivo quase utópico, na minha opinião, de nos vermos livres disto. Acho que a supressão por completo, acho que isso parece um filme de ficção científica e não dos melhores, sequer. E por isso é algo que nós vamos ter que aprender a ver com isto, e continuamos, não é? Estamos há 8 meses a aprender a lidar com isto, e vamos passar outros 8 se calhar. Eu gostava era que nem todos os hábitos que nós nos fomos submetendo neste período tivessem vindo para ficar, não é? Estas questões que têm a ver com o distanciamento social, gostava muito que isto fosse passageiro. Tu és uma pessoa informada, estás atenta à comunicação, consegues ver aquilo que está a acontecer na Europa, na América, na América do Sul, nomeadamente no Brasil, na Ásia, China, Macau, olhas aí para a África e o que é que dizes? Estou bem e não saio? Ou os outros andam a brincar com coisas sérias? Um bocado mixed feelings. Eu acho que neste momento, e dadas as circunstâncias, estou bem onde estou. A verdade é que também não existem muitas oportunidades para regressar, mas ainda vão existindo alguns voos que nos permitiriam nesta fase regressar a Portugal. Mas não é uma coisa que, não é algo que eu sinta necessidade nesta fase, para ser perfeitamente honesto. Acho que em muitos casos e em muitos países, e em Portugal em particular, andamos a brincar muito com isto do Covid. Acho que temos muitos exemplos, mas posso dar só um que acho que é quase um atentado
à inteligência nós termos o nosso Presidente da República, que, fazendo eco de um suposto estudo que foi trazido a público pelo Ministro dos Transportes, que supostamente o Covid, ou seja, a lotação dos transportes públicos em Lisboa, nada tem a ver com a propaganda do vírus. Quer dizer, isto, e parece-me quase tirado de um ato de comédia que o próprio Presidente da República, seja ele, vem ter que dar a cara sobre isto, e depois tens o Serviço Nacional de Saúde a dizer que não, vocês não se metam nisso, vamos continuar a ter limites nas pessoas, no número de pessoas que circulam nos nossos transportes, porque de facto tem que haver. Ora, é lógico, se aconselhamos as pessoas ao distanciamento social, evitar grandes aglomerados de pessoas em espaços fechados, tudo isto é a descrição de uma carruagem, de um comboio ou de um autocarro. Quer dizer, aglomeração de pessoas, espaços confinados. Por isso, acho que, e aí sim, aí posso dizer que, e tu que trabalhas nesta área da comunicação, acho que em Portugal ainda há muito amadorismo nesta área. As pessoas apressam-se em vir dizer qualquer coisa sem que a possam sequer estruturar ou pensar naquilo que vão dizer e que impacta nisto. Acho que a necessidade de trazer notícias e para que as pessoas tenham algum tipo de feedback é hoje algo que está mais presente do que na qualidade da informação. Acho, por exemplo, também que aquelas conferências de imprensa de 2 horas do nosso Serviço Nacional de Saúde são 2 horas por dia a falar sobre casos de Covid. Acho que é muito tempo. Acho que não faz sentido nenhum estarem ali a apresentar dados, claramente quando não estamos muito bem preparados. Quanto mais tempo estivermos expostos a perguntas, mais estaremos a dar o nosso flanco. Não vai haver alguma pergunta de certeza que nos vai apanhar desprevenidos. Por isso, acho que deviam ser muito mais informações, porque é isto que a população precisa neste momento. Acho que não existe grande espaço para diálogo, porque nós não percebemos nada disto. Nós não sabemos nada disto. Disseste que tinhas dificuldade em compreender algumas das situações e também mencionaste uma parte que é, apesar de teres a oportunidade, não quiseste sair de Moçambique. Sei que tem havido voos para Maputo, mas essa tua decisão é uma decisão de protegeres a tua família, a vossa família, ou é uma decisão de eu estou mais seguro aqui com a minha família? Uma decisão ponderada entre vários fatores. Claro que se me sentisse minimamente ameaçado por esta situação, e se achasse que existia o nível de perigo era bastante elevado, naturalmente que teríamos saído. Mas temos que pesar aqui também a componente profissional. Ou seja, eu estou a trabalhar em Moçambique, fui contratado para estar em Moçambique. Se voltar para Portugal, ainda por cima sem data de regresso a Moçambique, tenho que perceber que a minha entidade patronal um dia me possa dizer: olha, já que estamos aí com um caráter um pouco intemporal, por isso se calhar o melhor era fazermos também aqui uma pausa. E temos que perceber que também, perante a situação que vivemos hoje, aqueles que ainda conseguem e que possam fazê-lo devem tentar salvaguardar a sua situação profissional, porque infelizmente não abundam novas oportunidades. Estás aí a tocar num ponto extremamente interessante que até cá em casa já falamos, que é, estamos no mês de julho, inícios de agosto, e começa-se a aproximar o período de férias. Aqui em Macau, nós, se sairmos do território, que é ainda possível sair com muita dificuldade, mas é possível sair, podíamos ir fazer o período de férias a Portugal. Mas no regresso teríamos de fazer 14 dias de observação médica em isolamento. O Governo já avisou todos os funcionários públicos que quando eles se ausentem do território e sabem que no regresso terão de fazer a chamada observação médica, que esses dias lhes são descontados do ordenado ou no período de férias. E aí as pessoas começam a fazer conta da vida. Mas há aqueles mais destemidos que dizem: eu não tenho problema nenhum, ou até tenho dias de férias acumulados de anos anteriores, tenho dias mais que suficientes para estar em observação médica. Mas aí entra um fator que eu tenho dito a algumas pessoas: ok, mas vocês vão fazer uma viagem intercontinental, não sabem com quem é que vão cruzar no aeroporto, não sabem com quem é que vão cruzar nas escalas, e vão chegar a Portugal e vão ter contacto com os vossos familiares mais diretos.
vocês querem correr o risco de os contaminar ou corre tudo bem, não há contaminação e no regresso? Quem é que nos garante a nós que não vimos contaminados naquele país que está tudo muito bem, há provas de Fórmula 1, há finais da Liga dos Campeões, há 300 casos por dia e no dia em que estamos a gravar esta conversa, João, o Vietnã detectou 3 casos em Da Nang e pôs de lá para fora 80 mil turistas. Sim, isso são tudo questões muito pertinentes e mais uma vez vamos tocar outra vez num ponto que já falamos há pouco, na capacidade ou da falta dela, que as autoridades têm tido para gerir toda esta situação. Nós vemos, por exemplo, os voos da TAP que saíram, tem saído um por semana, houve uma altura que até saíram 2 no mesmo dia. Sempre uma grande discussão se era obrigatório ou não apresentar um teste de Covid com um mínimo de 72 horas aqui na altura do embarque, coisa que o consulado se prontificou a esclarecer que não era obrigatório, ou seja, seria obrigatório para cidadãos não portugueses, mas para portugueses não era obrigatório. Onde é que o vírus escolhe o passaporte? Exatamente. Onde é que isto faz sentido? Em que terra, em que planeta é que isto faz sentido? Que um cidadão espanhol, que por acaso vai apanhar a mesma ligação para depois fazer a ligação à Espanha, tem que levar um teste ou então tem que fazer o teste à chegada. E eu, porque sou português, não. Isto, Vítor, quer dizer, era tão fácil, aplicando racionalidade, criar uma regra. É obrigatório levar um teste. Ou então são testados à chegada. Não é? Quer dizer, agora, também acho mal que os ecos que chegam e que se espalham na nossa comunicação social é que as pessoas estavam a recusar a fazer testes. É mentira, porque na própria página do consulado está lá espelhado que até na semana anterior não era obrigatório. Agora é obrigatório. Agora tens que mostrar um teste. Eu acho perfeitamente, mas eu até acho que deviam ser também testados lá, porque já era aquilo que falava há pouco. Eu não sei com quem é que... Conseguias fazer o teste aí, João? Conseguias fazer o teste? Consegues fazer aqui e se tiveres uma passagem aérea, os resultados são entregues de facto em tempo útil, coisa que não está a acontecer, por exemplo, para testagens triviais, ou seja, as pessoas que são testadas aqui, tenho pessoas, não são meus conhecidos, mas de alguma forma conheço os casos deles que estão há mais de 10 dias à espera de um resultado. Pois o problema é que deixa-se aqui ao livre-arbítrio das pessoas o que é que se faz nesse período. 10 dias, se estiver positivo, já contaminam não sei quantos, não é? Na vossa empresa vocês estão a fazer testes? Na nossa empresa não estamos a fazer testes, porque nós, na nossa empresa, por assim dizer, temos muito poucas pessoas. Nós temos 6 pessoas no escritório, estão todos a trabalhar a partir de casa, não temos feito testes a ninguém. Mas o pessoal do campo? O pessoal do campo, sim, mas isso é normalmente coordenado pelos nossos clientes que fazem testes aos seus trabalhadores e incluem as pessoas que são também subcontratadas. Mas ainda escalas muito, muito reduzidas. Muito reduzidas. Eu acho que hoje o número de testes diário deve rondar os 1000 e poucos testes diários. Para um país com 28 milhões de pessoas é muito pouco. Eu estava a olhar para os dados que saíram ontem, que foram publicados ontem, tinham aparecido 53 novos casos. Moçambique registrou até agora 1.669 casos positivos. Ora, não é? Isto são dados que nem que fossem inventados, eu acho que jogava por excesso. Sim, é o problema da testagem, João. É o problema da testagem porque primeiro não havia produtos, não havia reagentes, não havia formas de teste, não havia zaragatoas, não havia máscaras. Os países tiveram que se adaptar e, por exemplo, o caso de Portugal veio-se abastecer à China, como milhentos países no mundo que vieram buscar os testes à China. E houve uns mais rápidos, outros menos rápidos. E acredito que uma das dificuldades de Moçambique também seja a falta de equipamento para testar. Sim. Há países que já assumiram que só testam quem tem sintomas. Sim, e aqui é exatamente... aqui vão por ciclos, por cadeias de contágio. Eles vão tentando perceber se identificam uma pessoa que está contagiada, que contactos é que teve, se as pessoas estão a ter ou não ter sintomas. Mas, de facto... Uma coisa que me parece que eles desde muito cedo fizeram acertado foi quem chegou a Moçambique a partir do dia 1 de Abril fazia 14 dias de quarentena. E na mesma altura em Portugal já estava em Espanha e Itália a disparar e víamos nas notícias pessoas a chegarem de Milão ao aeroporto de Lisboa ou do Porto sem controle nenhum. Quer dizer,
mais uma vez, não parece que fosse muito difícil pôr um funcionário. Ainda acontece, infelizmente ainda acontece. É impressionante. Aqui, tenho aqui um casal de amigos que decidiu fazer as malas e ir embora para Portugal de vez, aproveitando o corredor que existia com o aeroporto de Hong Kong. Foram fazer a viagem Hong Kong, Amsterdão, Porto, e estão em casa. Então onde é que vem? Macau. Sim, senhora, passem. Exatamente, nem quiseram tocar nas malas. Deram um passo atrás na fronteira. Exato. Pronto, é vida, não é? Nós só temos 3 aeroportos, não pode ser assim tão difícil. Não sei, leva-nos para outros lados. Mas sim, acho que em termos muito gerais. Mas é que eu não me sentia defraudado ou violado nos meus direitos constitucionais se à chegada ao aeroporto dissesse, meus amigos, olha, vamos ali medir a temperatura. Claro. Olha, se eu está com 38 graus, tenho que fazer aqui tenho que fazer Tu achas que isto é violar a tua liberdade? Não, e pelo contrário, como eu. Eu posso ir um pouco mais longe e dizer que eu não me sentia nada violado de nenhuma forma se me obrigassem a fazer um teste à chegada. Eu até ficava muito mais satisfeito e protegido naquilo que são também os meus direitos se o nosso Estado me obrigasse a fazer um teste à chegada. Agora, também compreendo que não me devia era cobrar 100 euros como estão a cobrar hoje. Eu sou cidadão português, não é? Por isso, quer dizer, não entendo porque é que os portugueses têm que pagar esse teste. No Sistema Nacional de Saúde, os testes são feitos e as pessoas de forma gratuita. Acho que nós também devemos ter este direito. Agora, não me sentia de forma nenhuma violado, nem nada, se à chegada me obrigassem a fazer um teste, até porque eu irei fazer. Tu vives num país também considerado país democrático. Se viessem ter contigo aí e dissessem, então, olha, agora tens de ir ao centro comercial, à entrada tens de medir a temperatura. Mas eles medem. Não há o problema? Eles medem aqui. Desde muito cedo. O primeiro contacto é engraçado. O primeiro contacto que eu tive com isto do Covid-19, porque quando estive em Portugal, na altura do Natal, depois fomos fazer umas fériasinhas, uma escapadela a Marrocos, depois acabamos por ir passear muito de um lado para o outro, e nos últimos dias já se está muito pouco atento, há muita coisa para fazer, até por causa dos negócios que temos em Portugal, para preparar a vinda para cá. E eu só me apercebi, quando cheguei no dia 20 de janeiro, aqui ao aeroporto de Maputo, e mesmo antes de fazer o controle dos passaportes, da migração, uma senhora que me parecia equipada para... astronauta. Com um termómetro e aponta-me à cabeça. Mas o que é que se passa? E só depois é que aquilo começou a fazer sentido. Quer dizer, desde no dia 20 de janeiro, eu cheguei de Portugal e estavam-me a fazer controle de temperatura no aeroporto de Maputo. Então, em abril não se fazia em Portugal, em março não se fazia em Portugal, a quem vinha de Itália, não é? Quer dizer, portanto, isto não é violar nada. É uma questão de saúde pública, quer dizer, não consigo... Há discussões que também me parecem muito pouco sensatas, e essa é uma delas, quer dizer, falarmos hoje, se fores aqui ao centro comercial, é-te medida a temperatura à entrada do centro comercial. À entrada de cada loja, tens que desinfetar as mãos à frente do senhor, podes levar o teu se quiseres, mas tens que desinfetar as mãos à entrada de cada uma das lojas. Ponto final. Há, inclusive, espaços comerciais, como um supermercado, que não permite a entrada de crianças. Existem limitações no número de pessoas que estão no interior e, assim, se não forem crianças, sempre podem ir outros adultos que possam ser, esses sim, consumidores. Por isso, há uma série de regras que me parecem ainda mais elementar da nacionalidade, que eu não vejo aplicadas, por exemplo, ou se foram mais tardiamente em Portugal. E, por isso que eu dizia há pouco, acho que as pessoas que hoje nos guiam e que nos levam e que nos governam, muitas vezes parece-me que a urgência em dizer qualquer coisa acaba por ser inimiga daquilo que se pretende. Quer dizer, não consigo entender muitas destas medidas. Em alguns países colocaram a economia à frente das pessoas e noutros colocaram as pessoas à frente da economia. E eu acho que é neste limbo que está uma das raízes do problema e da propagação do vírus. Os países que estão a dar importância à economia estão a ser aqueles países que, de uma forma infeliz, estão a ter graves casos de vírus. Pois, eu acho que o segredo vai estar em encontrar
o equilíbrio perfeito entre esses dois. Acho que nem tem que ser de um lado nem do outro, porque... Sim, mas também toda a gente já começa a ter a noção que vamos ter que começar a viver com o vírus, não é? A conviver com o vírus. Não, eu acho que sim. Acho que a vacina a existir, se é que vai aparecer, vai demorar ainda muito tempo. Mas já falamos algumas vezes sobre isto, porque entre nós é aquela pergunta quase hoje trívia, é: tu tomavas a vacina? Se amanhã existisse a vacina, tu tomavas, não é? Quer dizer, já é uma pergunta quase recorrente, e são questões muito pertinentes. Eu também não sei, à partida eu diria imediatamente que sim, mas se pensar durante 10 segundos, se calhar começo a ter algumas questões também na minha cabeça que me vão fazer mudar de opinião. E deixando de perguntar, já pensaste como é que vai ser o teu regresso aí às ruas de Maputo com o teu miúdo, se isto não abrandar nos próximos meses? Vamos ver. Eu sinto-me até, de certa forma, mais confortável pela situação onde nós estamos hoje, porque nós não temos no nosso grupo de contacto pessoas que à partida estão naquele que é definido como o extrato mais afetado por isto, não é? A classe mais idosa, que à partida pode ter aqui uma incidência maior e em termos de complicações de saúde. Por isso, o facto... Eu ando à vontade com o Gonçalo na rua. Ando muito à vontade. Ele também se sente muito à vontade com a máscara. Ele próprio hoje sente necessidade de tocar em alguma coisa, nos pede para desinfetar as mãos. Ou seja, acho que para eles foi até, se calhar, não sei, mais fácil, mas para mim, quer dizer, eu sou para pôr a mão em todo lado. Para mim foi muito complicado, ainda é adotar algumas regras que são hábitos, quer dizer, algumas coisas que são até imperceptíveis. Não sei que estou a fazer aquilo. Mas não tenho grande receio, e quando temos que sair, saio sem problema nenhum. Acima de tudo por isso, que eu sei que também não sou o mais saudável dos exemplares da espécie humana com a minha idade, mas a verdade é que não estamos naquilo que à partida será a faixa etária ou os grupos etários onde esta doença tem maior impacto e causa maiores complicações. Por isso, se me disseres, eu acho que quando for para Portugal, porque devemos de ir, não sei se em agosto, se em setembro, mas havemos de ir. Acho que vais primeiro do que eu. Acho que vais primeiro. Se calhar vou. Ficarei mais preocupado quando, aí sim, estivermos em contacto com os meus sogros, com pessoas que, a partir eu sei que estão num grupo e numa faixa de maior risco. E por isso, a mim, eu não sei se vai ser obrigado, se não vou, mas eu, quando chegar a Portugal, vou ter que fazer um teste, porque eu não posso ser eu de repente ir causar desequilíbrios na normalidade que no nosso seio familiar, para já, ainda não tivemos nenhum caso que nos seja muito próximo em termos de família, e não quero ser eu a ir levar alguma coisa de Moçambique para estragar. Às vezes podes não ser levado de Moçambique, às vezes podes apanhar. Sim, posso apanhá-lo, exatamente isso. Mas... E o facto de teres de fazer o teste à chegada não quer dizer que sejas negativo, tens que voltar a repetir passado 7 dias, 10 dias, acho que é para ver se está tudo bem, não é? No período que lá estivermos, vamos ter que sujeitar-nos a isso, porque também não faz, na minha cabeça, não faz sentido irmos a Portugal para depois não estarmos com ninguém, senão fico aqui. Só vou quando de facto houverem condições para podermos fazer isso. Mas passa por termos que fazer de certeza testes com alguma regularidade para, no fundo, também garantirmos que quando regressarmos não vamos deixar lá nada que devesse voltar connosco. Ô João, já vai no limite a nossa conversa, mas não queria deixar de passar em claro uma pergunta que tenho feito a algumas das pessoas com quem tenho conversado, que é: o mundo não volta a ser o que era, a nossa vida, conforme a tínhamos, está completamente do avesso, para não dizer alterada, mas há coisas que nós não queremos abdicar. Já pensaste naquilo em que tu tinhas antes e que queres continuar a ter depois? Já. A coisa que eu não quero, de facto, que isto seja algo que vai ficar connosco para o resto dos tempos, é esta necessidade, esta desconfiança, este distanciamento social. Para mim vai ser muito complicado continuar, naturalmente terei que me habituar, se assim for, mas seja com pessoas que nós conhecemos, seja com pessoas estranhas, ou seja, isto do distanciamento social é para mim muito estranho, tenho que dizer. Não consigo imaginar quando os nossos filhos
Acabou o abraço, acabou o cumprimento e passamos à velha. Não, é isso. É. Não, isso para mim, muito complicado perceber como é que a forma como nós nos relacionamos enquanto espécie pode ter aqui impactos que ainda hoje são difíceis de perceber. E esse é um deles. O distanciamento social, acho que nos vai deixar ser menos humanos. Acho que isso pode ser muito mau para nós, como um todo. Este episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da pandemia, mesmo estando em férias ou em locais isolados, é quebrar as cadeias de contágio. A Organização Mundial de Saúde apela: fique em casa o máximo do tempo possível. Mantenha uma distância segura. Lave as mãos com frequência. Cubra o rosto se tossir. Se adoeceu, ligue a um médico antes de sair de casa. Lave as mãos, use máscara, sempre, e proteja-se da melhor forma, a si e aos outros. Salve vidas, ajude a combater o coronavírus. Eu sou o Vítor Moutinho, obrigado por ouvir o Entender. Se gostou, subscreva o podcast e já agora escreva sugestões e se tiver críticas pode também escrever o comentário na página eletrónica www.entender.me. Eu voltarei em breve para uma nova conversa.